Fala pessoal, sou Lucas Braga, sócio-diretor da Contropax Contabilidade. Estou aqui com o Charles Henrique, sócio também da Contropax, né, Charles? Hoje vamos bater um papo diferente, né, Charles? No primeiro episódio a gente falou um pouco mais sobre os aspectos tributários e hoje o cara de fato aqui da nossa empresa, quem manja da parte societária, registro de empresas, é ele. E nada ninguém melhor do que ele para estar falando com a gente, explicando, esclarecendo alguns pontos, certo? Vou apresentar alguns dados, primeiramente aqui. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, mais de 2 milhões e 700 mil empresas foram abertas até o mês de agosto, de janeiro a agosto de 2023. Né? Sabendo disso, a contabilidade é a porta de entrada tanto para a abertura da empresa, assim como para a manutenção da mesma, um bom planejamento tributário, uma boa estratégia para a gente conseguir, de fato, caminhar o negócio, certo? E aí, Charles, tratar alguns pontos contigo aqui hoje, tem algumas perguntas para falar contigo, né? E eu queria saber de ti, quando o cliente chega hoje aqui na Contropax, quero fazer a abertura da minha empresa, qual é o primeiro passo a gente seguir? Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou aqui elucidar aqui algumas questões aqui com o Lucas a respeito de legalização, registro de empresas, que constantemente a gente vem recebendo diversas dúvidas, né, principalmente daqueles empreendedores que nunca começaram, né, uma empresa, e aí eles vêm com diversas perguntas e essa é uma delas, né? Isso. Quando o empreendedor, na verdade, ele chega de duas formas aqui. Ou aquela empresa que nunca começou nada, ele tem uma ideia e quer colocar em prática aquela ideia. Sim. E tem também aquele empresário, né, que já tem a empresa e quer reformular, né, quer mudar a estrutura de negócio desse. Então, assim, a gente tem duas formas de tratamento em relação a isso. Em relação à pessoa que nunca empreendeu, né, a gente tem todo o cuidado de quê? De sentar com ele, a gente marca uma reunião aqui na Contropax, passa os pontos que vai ser necessário ele entender, né, qual o objetivo do CNPJ, por que tem que criar aquele CNPJ, quais as atividades que ele vai exercer, qual o regime tributário melhor se adequa à atividade dele, ele pagando menos imposto de forma lícita, de forma correta. E a partir disso, a gente passa todo o planejamento, desde a abertura do CNPJ, né, até o início da operação dele de fato, que aí é quando a empresa já está toda regularizada e tudo certinho. Quando o empresário já tem empresa e necessariamente ele já tem algum conhecimento específico nisso, às vezes a gente faz só uma reformulação das ideias dele. Em alguns casos ele pensa de uma forma que, na verdade, pelo nosso conhecimento técnico, a gente entende que seria o desenvolvimento de outra forma. Então, a partir disso, a gente começa a entender o negócio dele e passar para a parte prática, né? Que seria o quê? Fazer alguma mudança no CNPJ, analisar o seu regime tributário atual e, com base nisso, a gente toma uma decisão que faça com que a estrutura do negócio dele consiga se desenvolver e fluir de forma mais harmônica. Charles, eu vejo hoje muitas pessoas com certas dúvidas, né? Para a gente fazer a abertura de uma empresa, requer todo um passo a passo, né? Entender a viabilidade tanto estrutural daquele negócio, quanto perante os órgãos também, né? De localização, entre outras situações mais, e aí eu te pergunto, essa parte de viabilidade, como que funciona ela? E também um pontozinho principal é sobre o nome, a razão social da empresa. Algumas pessoas têm dúvida, qual nome eu coloco, como é que eu faço, é meu nome, não é, eu posso escolher o nome fantasia, então, dá uma esclarecida um pouco mais disso. Pronto, quando o empresário, o empreendedor, ele vem aqui buscar a Contropax, para auxiliar ele no negócio, ele vem com diversas dúvidas, né? Sim. E aí eu tenho todo o cuidado de quê? De sentar com ele, né? Anotar, principalmente, eu faço todo um mapeamento das ideias dele, eu vou buscar o que de fato ele está pretendendo fazer, né? E com base nisso, aconteceu até um episódio recentemente que um empresário, ele primeiro foi fazer a locação do imóvel, né? Ele se direcionou ao imobiliário, locou o imóvel e depois chegou aqui na Contropax assim, Charles, eu quero abrir uma empresa nesse endereço, né? E aí acabou que, quando a gente fez uma consulta de adequabilidade, que é dentro do portal da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Fortaleza, para verificar o quê?
se aquela empresa, conforme as atividades dela, se conforme o plano gestor aqui do município, plano diretor, é permitido o funcionamento daquela empresa naquele local, de acordo com a tipologia do imóvel, de acordo com o risco que a atividade vai exercer. Então, com base nisso, ele já tinha locado o imóvel, fiz a consulta de adequabilidade e, pelo fato das atividades dele ser enquadrado como médio para alto risco, a viabilidade ela não foi deferida, ela foi indeferida. De qualquer forma, a gente entrou em contato com os analistas da SEMA, explicou a situação, mas pelo fato lá do imóvel ocupar uma zona especial, uma zona de preservação, de fato, o plano diretor do município não permitiu o funcionamento daquela atividade naquele local. E acabou que ele teve o quê? Que devolver calção, né? Teve que pagar multa pela rescisão antecipada do contrato, e isso gerou diversos prejuízos para ele, né? Prejuízos financeiros, em que o momento correto, né? O lapso temporal correto seria o quê? Termos procurado, esclarecido essas dúvidas. ter feito isso, ter feito a solicitação da imobiliária frente ao IPTU, ter pegado o IPTU com a imobiliária e ter solicitado a fazer a consulta de viabilidade, para saber se de fato aquela empresa que ele estava pretendendo abrir poderia ficar naquele local. Né? Então, assim, tudo isso são formas que a gente tem que alinhar juntamente com o nosso cliente para que ele entenda que todo o processo ele tem que ser seguido da melhor forma. Né? Da mesma forma, a razão social. Muitas pessoas vêm procurar a gente no sentido de que, já, eu quero abrir uma empresa com uma determinada razão social. E dependendo da situação, a junta ela pode indeferir aquele pedido, como também ela pode deferir. Se ela deferir aquele pedido, quer dizer o quê? Que não tem nenhuma empresa com aquele nome, né? Nenhuma outra empresa com aquele nome dentro do mesmo território nacional, né, do Brasil. Mas isso não quer dizer que garante a exclusividade daquele nome. O interessante é o quê? Fazer a consulta de viabilidade, registrar toda a empresa e, posteriormente, fazer o seu registro de marcas e patentes, que é realizado pelo INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Aí sim a empresa, né, fica assegurada que aquele nome, aquela marca vai ser pertencente somente a ela. Interessante, mas um ponto muito importante. E voltando aqui, puxando um ganchozinho aqui nessa questão da elaboração do contrato de locação, que você falou que é um ponto crucial para a abertura da empresa, muitas pessoas têm dúvidas de quais documentações são necessárias para essa abertura de empresa. E um outro ponto também é o prazo. Né? Em quanto tempo que a gente consegue abrir essa empresa? O que eu preciso para elaborar, de fato, o contrato social, todo o desenvolvimento, para o protocolamento na junta comercial, e qual período eu vou precisar aguardar para que a minha empresa saia do CNPJ em mãos? Entendeu? Lucas, assim, em relação ao trâmite, né, de constituição de empresa, eu vou explicar de uma forma bem resumida aqui como é que funciona. Primeiro, a gente faz uma consulta de viabilidade, que é o que eu havia explicado, para verificar se de fato aquela empresa, segundo o plano diretor aqui do município, pode funcionar naquele local. Após isso, a gente faz toda a elaboração da minuta, elabora o contrato social, faz o registro na Junta Comercial do Estado do Ceará, né? E com base nisso a gente tem um tempo de espera até o momento de a gente protocolar o processo e a Junta fazer o deferimento, né? Em relação a esse prazo, gira em torno de 5 a 7 dias úteis para a gente elaborar o contrato, registrar o CNPJ, emitir as licenças obrigatórias, que hoje é o alvará de funcionamento, o registro sanitário, o corpo de bombeiros. Algumas atividades que estão de médio e alto risco, dependendo também do local, onde o empreendedor vai colocar a empresa, a necessidade do corpo de bombeiros. De fato, o corpo de bombeiros, ele tanto para atividade de baixo risco, médio e alto risco, ele é obrigatório a empresa ter o certificado de conformidade do corpo de bombeiros. Tá? Algumas atividades de baixo risco, o corpo de bombeiros sai em 2, 3 dias. As atividades de médio e alto risco, dependendo do tamanho do empreendimento, se precisar de algum projeto, aí vai demorar mais um pouco. Mas são questões de licenciamento, mas de abertura e registro de empresa demora cerca de 5 a 7 dias úteis. Tem um detalhe, Lucas, que a Junta Comercial aqui do Estado do Ceará desenvolveu há tão certo tempo, que é o registro automático, né? Onde
se eu tenho um sócio ou dois sócios, eu quero exercer algumas atividades de baixo risco e se enquadra nos requisitos que a junta comercial define como registro automático, eu posso abrir a empresa no mesmo dia, utilizando o contrato padrão da junta, né, um contrato bem simples, mas aí eu vou solicitar toda a documentação necessária, que seria o quê? Documento de identidade, CPF, dos sócios, o contrato de locação do imóvel onde a empresa vai residir, onde a empresa vai se estabelecer, né? E algumas informações específicas, seriam o quê? As atividades que a gente faz todo esse mapeamento quando a gente senta com o empresário aqui, as atividades, o capital social, o telefone para contato. Então, todas essas informações básicas a gente solicita para poder elaborar tanto a minuta do contrato, né? Fazer todo esse detalhamento, bem como fazer o registro da empresa na junta. Sim, bacana. Importante. A outra situação, Charles, que eu queria ver contigo, é a natureza jurídica da empresa, o porte da empresa. Muitas pessoas confundem, mas eu quero uma limitada. Mas o porte aqui é um MEI, é uma empresa de pequeno porte. Então as pessoas às vezes têm essa confusão. Você fala o porte da empresa, não, mas eu quero uma limitada. Não, mas eu quero. Não, entenda. Então, esclarece um pouco mais isso para o pessoal, para a gente poder deixar um cenário bem abrangente e bem esclarecedor para cada um deles de como que funciona cada etapa dessa, né, que compõe a abertura de uma empresa. Pronto. A natureza jurídica ela diz respeito à sua forma de constituição, né? Hoje, as naturezas jurídicas mais utilizadas é o quê? O requerimento de empresário, né? Sociedade limitada unipessoal, que é algo novo, entre aspas, que hoje é possível você formar uma sociedade limitada com um único sócio. Sim. Temos também outras naturezas jurídicas, que é a sociedade de propósito específico, né? Não tão utilizada, mas é aquela sociedade que tem início, meio e fim já pré-definido. Geralmente são as construtoras que utilizam. Geralmente a natureza jurídica mais utilizada é a sociedade limitada, né? Em que pode exercer ali 2 ou mais sócios, né? Dentro daquele modelo jurídico. E também a sociedade unipessoal, fazendo a comparação entre o empresário individual e a sociedade unipessoal, o empresário individual, o único detalhe que aqui na Contropraxis a gente não recomenda a utilização dessa natureza, porque os bens da empresa se somam com os bens do sócio. E isso não seria tão interessante. Sim. Por isso que a gente indica a utilização da sociedade limitada unipessoal, que aí os bens da pessoa jurídica ficam distintos da pessoa física. E com isso não há essa soma, não há essa mistura, né, de patrimônio dentro dessa relação específica de empresa. Tá? Em relação a outras naturezas jurídicas, a gente tem diversas, mas as mais utilizadas de fato são essas que eu acabei de mencionar. Isso. Tem uma questão também que é muito interessante, a gente pega muito esses casos aqui, né, que vai recordar. Muitas empresas que são MEI querem transformar para a ME, ficam com essa dúvida, né, de regime tributário, de qual porte da empresa, a questão de qual o melhor regime para aquela empresa, né? A gente toca até num pontozinho que a gente falou, pessoal, no nosso primeiro episódio, referente à classificação de fato do regime tributário, né, Charles? Então, dá uma esclarecida melhor como que a gente faz esse processo. O processo de transformação de MEI para ME é mais rápido, requer alguma mudança, algo diferente disso, para que a gente consiga dar um próximo passo na empresa desse cliente, entendeu? Eu recebo muitas dúvidas nesse sentido, Lucas, no sentido de que, Charles, eu vou abrir uma empresa. Então, o meu regime tributário, né, para as minhas condições, seria o Simples Nacional, né? O pessoal eles têm isso na cabeça, mas de fato não segue essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio. Por quê? Antes da gente colocar em prática aquela ideia, naquele negócio, a gente faz todo um planejamento tributário junto com o nosso setor de inteligência, né? A gente senta juntamente com o cliente, analisa quais são as ideias dele, quais são os quinais, né, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, e verifica qual é o melhor regime tributário dentro daquele cenário. Possa ser que o Simples seja o melhor? Possa ser. Mas pode ser que, pelo fato da atividade dele ser impeditiva de utilizar o regime de Simples Nacional, possa ser que a expectativa de faturamento ultrapasse o limite do Simples Nacional, que é 4.800. Então, assim,
são diversos fatores que a gente tem que analisar, né? Se de fato ele vai utilizar aquele regime ou vai utilizar o outro, seria lucro presumido ou lucro real, né? O pessoal, eles têm muito um medo, né? A gente fala que é um bicho-papão de utilizar o lucro real, né? Mas o lucro real nada mais é que um regime que calcula os seus impostos conforme o lucro, diferente do simples, que é sobre faturamento. Faturamento bruto, né? Isso. E aí, dependendo da atividade, dependendo da estrutura de custo do cliente, o lucro real passa a ser vantajoso. E a Contropax, né? Nós da Contropax somos especialistas nesse regime. Se de fato o cliente vai ter uma economia tributária ao utilizar o regime do lucro real, de fato a gente vai indicar, vai mapear todas as operações dele e ele vai ter uma economia tributária imensa sobre a utilização daquele regime. Perfeito. É um ponto muito importante, pessoal, porque é o seguinte, eu sempre saliento muito isso com os nossos clientes, eu digo o seguinte, pessoal, eu preciso entender qual o seu pensamento, qual o Charles, de fato, o planejamento do cliente dentro daquele negócio, certo? Se ele estima permanecer naquela atividade, se ele pretende abrir extensão para outra atividade, para a gente conseguir enxergar o caminho que ele está indo e enxergar uma possibilidade de redução, uma possibilidade de algum ganho, né? Seja tributário, seja trabalhista, né? Seja lá em qual aspecto ser, para a gente poder dar essa orientação para ele. Entendeu? E tem até um fato, Lucas, que é muito comum aqui na Contropax, daquele empreendedor, né, daquele empresário individual, que no caso é MEI, que é o microempreendedor individual, que é aquela empresa que pode faturar até 81 mil no ano, né? Que no decorrer do ano, aquele empresário ele verificou que as atividades dele, o faturamento dele, não iria se enquadrar dentro da condição de MEI. E acaba que eles vêm procurar a gente, né, no sentido de que, Charles, eu estou verificando aqui que a minha empresa está crescendo, né, graças a Deus. Todo o objetivo do negócio é crescer, gerar economia, gerar emprego, né, emprego e renda para a sociedade. Então eles Charles, a minha empresa está crescendo. Eu não posso, de fato, continuar no meio, porque eu só pago uma guiazinha DAS ali e resolve. Nossa, é bom demais. Eu falo assim, da forma que você está, você não pode continuar. Porque, caso a Receita Federal identifique que aquele faturamento ultrapassou o limite, daqui a um tempo ele vai ter que recolher sobre o Simples Nacional aquele faturamento, aquela diferença, né, pelo Simples Nacional, pagar multa e juros e acaba que o negócio dele começa a se inviabilizar. Porque esses juros, esses encargos, acabam que consumindo o lucro dele do negócio. E não é vantajoso. Então, assim, quando eles vêm procurar a gente faz toda uma análise, faz a transformação da empresa, que é o quê? De empresário individual, que é o MEI, para uma sociedade limitada de pessoal, que aí ele já tem uma faixa de faturamento maior, né? Se for de médio porte ou pequeno porte, dependendo da situação. E com isso, ele começa a ter viabilidade no negócio. Charles, teve uma situação aqui que eu vi um amigo meu falando. Ele cria vários MEIs, né? E dentro daquele contexto, cada MEI fatura uma parte ali, uma parte ali. Eu posso fazer isso? Eu sou bem sincero. Essa é uma sistemática que o mercado utiliza. Porém, se de fato você está pretendendo ter uma empresa, desenvolver ela, ter lastro patrimonial, ter lastro financeiro, você tem que desenvolver um CNPJ, tem que criar aquele CNPJ. Fazer as migrações. Fazer a transformação dele. E aí você começa a criar esse desenvolvimento na empresa, começa a criar esse corpo. Sim. E com isso, ele tem uma possibilidade de quê? Participar de processo licitatório, ele consegue contratar mais de um empregado, diferente do MEI, só pode um. Ele consegue ter a tomada de crédito nos bancos, porque o banco ele consulta o CNPJ, vê que ele tem viabilidade. A relação de faturamentos. A relação de faturamentos, assim, tudo isso gera um ecossistema favorável para ele, né? Diferente se ele utilizar vários MEIs, e aí naqueles MEIs ele não vai ter um lastro, né? De financeiro, patrimonial, e com isso ele não vai ter um ganho financeiro, um ganho econômico naquele cenário. Perfeito. Charles, um ponto aqui que eu estava lembrando também, voltar um pouquinho aqui, a gente falando de questão de sede de empresas, né? Sim. E muitas pessoas têm a dúvida, onde é que eu coloco a minha empresa?
Às vezes você vai abrir uma empresa que não tem tanta estrutura, não vai às vezes necessitar de tanta estrutura. Então, Charles, o que é que eu faço? Eu tenho uma sala, eu tenho uma salinha, né? Mas às vezes já tem uma empresa lá, eu coloco um coworking, o que é que eu faço? Então, sim, a questão de endereço fiscal. Hoje, dependendo da situação, como que eu faço? Eu posso me estabelecer em um coworking? Eu posso ter minha empresa, né, sediada em um coworking? Pronto. O coworking, né, é uma sistemática que muitas empresas estão utilizando para quê? Eu sou empresário, não tenho um local fixo, né, para exercer a minha atividade. Sim. Diante disso, eu procuro um escritório virtual, né? A gente aqui tem toda essa sistemática, tem um plano para essas empresas que não têm endereço, né? A gente faz tudo uma sistemática, a gente oferece também a questão do endereço fiscal, para que, quando ele constrói a empresa, ele tenha um endereço, consiga ter uma viabilidade no negócio dele, consiga, dependendo da situação, fazer uma reunião naquele local, uma reunião de prospecção de cliente ou algo assim, e com isso ele conseguir desenvolver as atividades dele. Dependendo da situação, Lucas, algumas atividades elas não podem ser exercidas em coworking. Hoje, a Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda aqui do Estado do Ceará, ela permite, né, algumas atividades de comércio a se estabelecerem em coworking, mas tem diversos requisitos que o empreendedor tem que se adequar. Se eu sou uma indústria, eu posso estabelecer em coworking? Não tem condição. Por quê? Porque ele tem que ter uma estrutura, tem que ter um maquinário, tem que ter as pessoas para alocar, e no coworking não é permitido. Agora, alguns sinais de comércio, né, alguma atividade de comércio, que a mercadoria não vai transitar pelo local, venda por encomenda, a Cefaz já está começando a liberar, né, esse tipo de atividade dentro daquele endereço. E algumas atividades de serviço, como consultoria, treinamento, até mesmo construção civil, que você faz a construção naquele endereço lá de prestação de serviço, né? Não necessariamente é necessário ter um escritório lá físico da pessoa. Você pode alocar aquela empresa naquele coworking e, a partir disso, fazer o desenvolvimento da atividade dela de acordo com o que foi planejado, orçado no faturamento daquele local. Bacana demais, muito útil. Só mais um último ponto para a gente tratou de prospecção, aí já um pouco mais minha área, né? Não vem muito não, brincadeira à parte, né? Mas queria entender, é uma pergunta e um desafio ao mesmo tempo. Sim. Certo? Você é meu sócio, eu não conheço, eu sei que você é enrolado, mas, Charles, a abertura de empresa, hoje, você, sócio da Control Pax Contabilidade, só abre empresa aqui no estado do Ceará ou não? Pronto, pessoal. Durante esse tempo que eu estou aqui na Control Pax, né, estou desenvolvendo atividades aqui, eu já me deparei com diversas situações, né? Diante disso, como a gente tem um forte laço, né, de desenvolvimento de atividade, tanto no sentido de que virtual como também físico, diversos clientes vêm nos procurar informando assim: Charles, eu sou aqui do estado de São Paulo, né? E aí eu queria construir uma empresa aqui. Ou sou do estado de São Paulo e eu quero construir uma empresa na Bahia por algum motivo logístico, um exemplo, né? Hoje, aqui a Contropax, a gente não tem limite de atendimento. A gente atende empresas tanto aqui no Ceará, tanto como em São Paulo, como em Minas Gerais, Bahia, em todos os estados do Brasil. Hoje a gente tem até clientes, né, da Alemanha que passaram a ser residentes no Brasil e que quiseram abrir empresa aqui. Então, assim, a gente fez todo o estudo, a gente fez a gente montou um cenário econômico para ele, né? Como é algo novo, ele não entende da como funciona a tributação no Brasil, como funciona a questão de abertura de empresa aqui. A gente senta com ele, né, conversa e define todos os pontos. Então, assim, hoje a gente não tem limite geográfico para atendimento. A gente atende todos os estados do Brasil, né? Em qualquer situação, em qualquer regime tributário, em qualquer atividade, sendo comércio, serviço, indústria e demais formas de desenvolvimento dentro do país. Hoje a gente até conversa, né, que a contabilidade, a contraparte contabilidade, ela atende a nível nacional, sem limites. Dependendo da situação, eu tenho um estado lá
que constitui a empresa somente de forma física. A gente faz a ponte, a gente senta, conversa, elabora estratégia e faz aquele negócio acontecer. Porque assim, Lucas, quando o cliente vem, ele vem com aquela ideia de negócio, ele vem com diversas expectativas naquilo, a Contropax ela tem o cuidado de quê? De abraçar aquele cliente. O nosso setor de CS, né, aquele setor que acompanha o cliente desde a criação do CNPJ até o sucesso dele, né? Ele acompanha todo o desenvolvimento. Charles, eu vou abrir uma empresa, eu não sei por onde começar, não sei por onde, quanto eu vou pagar de imposto. A gente senta, abre a empresa, acompanha o desenvolvimento dele, acompanha a gestão do negócio dele, que esse é o nosso principal objetivo. O nosso lema é gestão de excelência. De fato, quando a gente vai buscar definir aquela estratégia para o cliente, a gente aplica a gestão de excelência nele. E com isso ele, historicamente, consegue ter um sucesso, consegue se desenvolver e consegue gerar riqueza para o país, para o Estado, e gerar também emprego e renda para a população que ele vai empregar naquele negócio, naquela ideia nova, que eu entendo que hoje a Contropax ela tem um papel, uma responsabilidade social muito forte, no sentido de que aquele empresário vai contratar um colaborador, que aquele colaborador ele vai gerar renda para a casa dele. Então, tu entende a responsabilidade social que a Contropax tem no negócio? Então, a gente tem todo esse cuidado, a gente tem todo esse carinho, né? Todo esse amparo para o cliente. A gente, de fato, trata o cliente como se fosse parte da Contropax, né? A gente trata ele é uma parte que a gente considera de suma importância e a gente consegue fazer todo esse toda essa desenvoltura, né, do negócio dele e acompanha até o sucesso dele, né? E não deixa ele desamparar de nenhuma forma. Nenhum aspecto. Sendo que a gente costuma brincar, fazer aqui no escritório, né, Charles? Sim. Ano passado, nós fomos a São Paulo, né, em algumas feiras lá, alguns congressos, e nós contratamos o sistema. Né? E com essa mudança de sistema, nossa contabilidade agora, a gente costuma dizer que é 24 horas. Antes era eu, o Charles, o Valdemir, a gente tinha a brincadeira entre a gente de dizer que o nosso telefone era 24 horas a qualquer momento, e de fato é. A gente está ali, às vezes, suas situações, clientes que têm um horário de trabalho um pouco mais delicado, a gente dá esse suporte, a gente tem essa prontidão, digamos assim, né? E agora, qualquer tipo de solicitação de acesso à informação dentro do escritório, referente ao cliente, à sua empresa, o cliente consegue ter isso nas mãos. Isso. É uma plataforma que a gente chama de portal do cliente. Portal né? do cliente. Onde, por exemplo, quando o cliente ele entra aqui na Contropax, dependendo de quais setores ele vai ativar, sim, e dependendo da solicitação que ele for fazer lá nesse portal, ele consegue acompanhar todo o trâmite, né? Do processo. Desde a abertura da empresa, desde a emissão de uma guia. Né? Eu sempre gosto de passar isso para o cliente, esse aqui é o nosso portal, esse é o nosso meio de comunicação. É com isso que você vai entender como é que está o seu desenvolvimento, o seu processo de Contropax, né? Então, por isso, todos os trâmites são detalhados de forma histórica e ele vê, né, que, de fato, a Contropax está cuidando, ela está fazendo todo o processo burocrático e deixando ele responsável por gerir o negócio dele, por fazer o negócio crescer, né? Deixando a burocracia com a gente, que a gente é especialista nesse sentido de tanto o setor tributário, como o setor da parte judicial, setor contábil, elaboração de balanço, DRE, auxilia a gestão também do cliente. Então, assim, nós temos diversas especialidades aqui na Contropax que, quando o cliente chega, ele vai se sentir abraçado e vai conseguir desenvolver aquela atividade, aquela ideia de forma excepcional dentro daquele contexto, daquele cenário que ele imaginou e que ele pretende se desenvolver. Bacana, Charles. Muitíssimo obrigado. Vamos correr atrás agora, né? Muito bem, se Deus quiser. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso segundo episódio. Né? Próxima semana vai ter mais. A gente está sempre elaborando, buscando novos assuntos, novos temas importantes. Se tiverem recomendações, manda para a gente também, que a gente vai estar fazendo esse filtro, né, Charles? Com certeza. Beleza? Forte abraço. Mais algum ponto? Só para salientar, Lucas, caso alguém tenha alguma dúvida, algum esclarecimento, queira marcar uma reunião para a gente conversar sobre algum ponto, né, que está acontecendo na sua empresa,
que não está ali tão esclarecido, pode ficar à vontade. Nas nossas redes sociais, a gente tem o Instagram, tem o nosso WhatsApp de atendimento, né, que a gente centralizou há alguns meses atrás. Pode entrar em contato com a gente, que a gente está aqui de braço aberto para recebê-los. E, Lucas, assim, eu tenho uma enorme satisfação de estar aqui passando essas orientações, que eu sei que tudo isso que a gente falou foi de suma importância, tem muitas dúvidas que foram